Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos falar sobre a apresentação de slides. Nós iremos conhecer o histórico e as características das apresentações de slides e também conhecer e aplicar os passos básicos e ações para criar uma apresentação de slides, tomando como base o software Microsoft PowerPoint. As apresentações de slides servem para nos dar apoio visual em apresentações orais, como aulas, palestras, reuniões, etc. Antes do computador se usavam esses aparelhinhos aqui, o Flipchart, que até hoje ainda existe, que é um cavalete onde você coloca uma folha de cartolina e nele pode rabiscar ou já levar desenhos ou textos prontos. O retroprojetor, que já é um objeto praticamente de museu. Ele consistia em um aparelho que projetava uma luz bem forte na parede e você colocava aqui uma película e a imagem, o desenho, o texto que tivesse nessa película transparente era projetada na parede. E o outro é o projetor de slides, que é um pouco parecido com o retroprojetor, só que as fotos são menores, são pequenas fotos no formato quadradinho, que são colocadas aqui nesse classificador, e ele também projetava a imagem estática na parede ou no telão. Com o computador surgiram então softwares, que são os aplicativos para apresentação de slides, onde você pode criar uma apresentação de forma prática, com gráficos, imagens, áudio e vídeo. Os principais aplicativos para apresentação de slides são o Microsoft PowerPoint, que é pago, o LibreOffice Impress, que é gratuito, e o Google Apresentações, que também é gratuito e está disponível tanto para dispositivos móveis quanto para o computador através do navegador de internet. As principais características de uma apresentação de slides são, primeiramente, o formato geral de uma apresentação, basicamente é este aqui. Em geral, as apresentações têm um slide título, que é aquele onde você coloca o título ou o tema que vai ser tratado na apresentação, ou na aula, por exemplo. Coloca-se também o autor, ou o nome da equipe que vai estar apresentando, e outras informações úteis. Normalmente é aquele slide que fica aparecendo enquanto as pessoas estão entrando, enquanto ainda não começou realmente a apresentação. Aí do segundo slide em diante, nós vamos ter a apresentação propriamente dita. E cada slide desse, chamado de slides de conteúdo, você vai ter um título e o conteúdo, que são os tópicos. Então, você pode observar aqui que nós temos o slide 1, slide 2, slide 3, sempre nesse formato, que é o formato geral. Não é obrigatório ser seguido, mas em geral é assim. Nós temos um outro conceito também, que é o slide mestre. O slide mestre é o slide que define o conteúdo padrão que aparece no slide título e nos demais slides, ou seja, como se fosse um plano de fundo. Ele pode ser personalizado, como essa apresentação que vocês estão vendo aqui, cujo formato ou apresentação é esse fundo branco, com essa parte aqui azul destacando o título do slide. Além disso, nós temos opções de personalização, que é o design, o modelo, que tem a ver com o slide mestre, conforme eu já falei, que é a aparência do plano de fundo do slide. Então, os softwares de apresentação já trazem diversos modelos como esses que nós estamos vendo aqui. Esse com um fundo branco e um detalhezinho azul, esse outro aqui com o fundo branco e um detalhe creme do lado, esse aqui que o fundo já é escuro, parecendo uma folha, né? Eu prefiro os fundos brancos, tá? Mas existem outros modelos com fundo escuro, como esse aqui. E você vai escolher o design ou a aparência conforme o trabalho que você vai fazer. Já o layout é a disposição das caixas de texto ou mesmo dos conteúdos dentro do slide. Então você pode ter aqui um slide de título só, como esse aqui, um slide que tem só título e conteúdo, ou título e dois conteúdos. Então é a forma de arrumação do conteúdo dentro do slide. Isso que a gente chama de layout. E para criar uma apresentação, então, como é que se faz? Os passos básicos, gente, são esses aqui. Você vai escolher o design e o layout do seu slide. Se você preferir, você pode criar o seu próprio design, alterando o slide mestre. Você vai colocar o conteúdo, texto, imagens, vai editar caso tenha errado alguma coisa,
vai inserir outros objetos e vai salvar a sua apresentação, né, no seu computador, no pendrive ou na nuvem, não necessariamente nessa sequência. Essa aqui é a tela do PowerPoint, né? A partir da versão 2007 ele tem essa aparência aqui básica. Você vê aqui o menu de cima com as várias botões e ferramentas para você trabalhar, criar e formatar os objetos. Aqui do lado esquerdo nós temos o que a gente chama de barra de folhetos, que são as miniaturas dos slides. Você vê aqui uma miniatura de todos os seus slides para ter uma visão geral. Essa parte maior é a parte onde você vê o slide grande e você edita e coloca o conteúdo dentro do slide. O resto são barras de navegação, de rolagem, essa barra embaixo é do zoom. A gente vai estar conhecendo um pouco mais na hora que eu estiver mostrando aqui as ações para se criar uma apresentação de slides. Que basicamente é esse roteiro prático aqui que eu vou estar seguindo com vocês. A gente vai criar uma pequena apresentação no Microsoft PowerPoint, lembrando que tudo que a gente está fazendo aqui é bem parecido em outros softwares como o LibreOffice Impress. Somente no celular que você vai encontrar algumas diferenças maiores, porque a tela do celular é menor e lá você vai ter os comandos um pouco mais escondidos e menos recursos, é claro, do que o que nós temos aqui nos aplicativos. Então, primeiramente, nós vamos escolher o design, a aparência do slide. Então, eu vou aqui agora no PowerPoint. Aqui o PowerPoint. Quando você abre o PowerPoint, ele já abre um slide todo branco. E é claro que não é bonito, né? Um slide assim, ó. Eu vou criar aqui um slide, veja só. Novo slide. Você pode adicionar um novo slide. Vão logo aprendendo aqui os comandos, né? Você pode adicionar um novo slide clicando com o botão direito do mouse e escolhendo a opção novo slide aqui nessa parte aqui, a parte dos miniaturas. Ou então você pode usar esse botão bem aqui da página inicial, que é o novo slide. Também cria um novo slide. E ele sempre vai criar um novo slide logo após o slide que você está selecionado. Então estava com o 2, aqui ele criou o 3. Então observe que aqui não é bonito, né? Uma apresentação toda branca, né? Então vamos escolher o design. Já vem vários designs prontos, ó. Ó, aquele azulzinho que eu mostrei. Esse daqui é um plano de fundo, esse aqui é um mais sóbrio, né? Então tem vários modelos aqui. Você vai escolher aí conforme o que mais agrada e o que mais combina com o que você está fazendo. Como eu falei, esse design, por exemplo, aqui, ó, não vai ficar legal para um trabalho de, por exemplo, de ciências, né? Ele vai pegar melhor com uma apresentação que tem a ver com arte, pelo próprio estilo dele, né? As letras que ele usa. Então você vai escolher o design conforme o trabalho que você vai fazer. Eu vou, por enquanto, trabalhar com este bem aqui, por exemplo. Próximo passo seria escolher o layout, a disposição dos textos no slide, né? Então esse é o próximo passo. Então como é que a gente faz isso? Olha só, como eu já inseri 3 slides aqui, ó, e não defini qual é o layout, ele entrou com esse layout padrão aqui, ó, que é nós termos aqui uma caixa de texto aqui para o título, né? Digamos que eu vá falar aqui sobre apresentação de slides, né? Pronto. Aí eu vou colocar aqui o título e o conteúdo, né? Pronto. Isso aqui então é um layout. Como é que eu mudo esse layout? Você pode clicar com o botão direito em cima da miniatura aqui do slide. Aí aqui tem a opção, ó, no menu layout, e aí você tem vários layouts, ó. Então nós estamos com esse aqui, ó, título e conteúdo. Tem também comparação, que é você ter duas caixinhas de texto aqui, ó, uma do lado da outra. Isso é típico quando você vai fazer uma comparação. Tem esse outro layout aqui que é todo em branco, tem o conteúdo com legenda. Então você vai escolher conforme o que mais se adequa àquilo que você vai apresentar no slide. Mas o mais comum realmente é esse aqui, ó, título e conteúdo. É como a maioria das minhas aulas, por exemplo, estão. Então você vai escolher o layout para cada slide que você está inserindo, né? Então voltando, o próximo passo seria preencher o slide título. Então no slide título, que é esse aqui, ó,
né? Você vai colocar aqui o título da sua aula, da sua apresentação, né? Então aqui é que a gente coloca, né, o título, o autor, pode botar uma figura, se quiser você pode inserir isso aqui, a gente vai ver como é que coloca a figura. Então isso é o slide título. Voltando lá, nós temos o próximo passo, que é preencher os demais slides. Então você vai digitar texto nas caixas de texto padrões. As caixas de texto padrões, gente, são essas que já vêm aqui. Então eu já preenchi o slide título, agora eu vou para o slide 1, slide 2, e as caixas de texto padrão são essas que já vêm aqui, ó. Cada caixa de texto tem uma linha tracejada mostrando os limites dela. E você vai digitando, e normalmente a caixa de texto de tópicos, ela já vem preparada com tópicos, que são esses pontinhos aí, né, que separam cada frase. Então você coloca uma frase aqui, quando finaliza, ele já cria outro tópico. Então a mesma coisa você faz nos outros slides. Próximo slide, né? Então você vai colocar aqui como criar uma apresentação. E aí você vai colocando então o passo a passo, do jeito que vocês estão vendo ali na aula, né? Colocando os seus tópicos. Então isso aí é digitar texto nas caixas de texto padrão. Inserindo caixa de textos adicionais. Vamos ver como é que faz isso. Então, às vezes você precisa inserir uma caixa de texto adicional, ou seja, que não seja essas que já vêm aqui padrões. Então você vem bem aqui, inserir, aí aqui você tem caixa de texto. Você clica lá e aí você vem e desenha aqui exatamente o que você quer colocar como uma nova caixa de texto. Por exemplo, digamos que eu quero colocar uma caixa de texto desse tamanho aqui, ó. Então você tem aqui, ó, um texto separado. Você pode mover ele para onde você quiser. Isso é uma caixa de texto separada da outra. Vocês vão ver a utilidade disso quando nós colocarmos figura no slide. Vamos avançando aqui então. Inserindo tabelas. Então, como é que se insere tabela? Muitas vezes é útil e é necessário nós criarmos uma tabela. Então eu vou para um slide novo aqui e aqui eu vou em inserir tabela, e aí você diz aqui, ó, quantas linhas e quantas colunas você quer na sua tabela. Então, tá aqui a minha coluna 1, a coluna 2 da tabela, né? Essa primeira linha normalmente são os títulos da tabela, e aqui você vai colocando os dados da sua tabela. Então, basta ir apertando a tecla Tab, que ele vai passando para a próxima coluna, e quando finalizar, ele cria uma nova linha. Então, assim que a gente vai preenchendo, o resto é como você já faz no Word, que você pode inserir uma nova linha aqui, sempre aqui com os comandos, né, básicos aqui, com o mouse de preferência. Você pode fazer essas inserções. Bom, próximo passo, inserindo imagem ou fotos. Então, para inserir uma imagem ou foto, você vai usar o menu Inserir. Então, digamos que nesse slide bem aqui, eu quero inserir uma imagem. Então, tá bem aqui, ó, imagem. Aí você vai procurar no seu computador uma imagem. Vou pegar bem aqui, ó, essa imagem aqui de um carro, que eu já tenho aqui guardada, né? Inserir, pronto. Então, tá aqui a imagem do carro. Depois que você insere a imagem, você pode aumentar ou diminuir a imagem, ou mesmo rotacionar, né? Girar aqui a imagem. E aí vem, ó, aquela utilidade da caixa de texto flutuante, né? Que é para você colocar a legenda de figuras. Então, para isso que serve essa maior utilidade dessas caixas de texto flutuante, que você pode levar para onde você quiser. Então aqui eu tenho uma imagem e logo embaixo a legenda explicativa do que é aquela imagem. Próximo passo lá. Então veja só que a gente está seguindo um roteiro. Eu estou indo bem rápido para mostrar o conceito básico aqui das ações, mas você pode usar tudo que a gente está fazendo aqui para uma apresentação mais complexa. Inserindo textos especiais. Textos especiais, aqui no Microsoft PowerPoint, é chamado de Word Art. Deixa eu ver aqui onde é que fica o Word Art. Tá bem aqui, ó. Word Art. Então, o Word Art, você clica lá
escolhe o tipo de letra que você vai querer utilizar e aí você coloca aqui o seu texto. Isto é um word art, né? Então, nada mais é do que um texto com uma letra um pouco mais diferente e que tem alguns efeitos que você pode utilizar aqui no seu word art, né? Que são esses efeitozinhos aqui de rotação 3D ou de transformação, que aí o seu word art ele fica curvado, né? Então, basicamente são alguns recursos mais visuais para o seu texto que você não consegue fazer com a caixa de texto normal. Isso também tem no LibreOffice, uma opção que faz algo parecido, tá? Não sei se tem no Google Documentos. O próximo passo seria inserir formas ou figuras geométricas, que é uma outra dica interessante. Então observe que aqui, se você já sabia mexer no PowerPoint, com certeza um ou outro dessas dicas aqui, um ou outro desse detalhe, você provavelmente não sabia. Então, inserir formas ou figuras geométricas. Como é que a gente faz isso? Então, inserir formas. Então, formas são retângulos, círculos, né? Setas. Você tem também alguns desenhos prontos, como coração, raio, sol, lua, nuvem. Tem balãozinhos também. Então, cada aplicativo tem alguns desenhos prontos. Então, você pode, por exemplo, colocar um personagem e colocar aqui um balão com uma mensagem dentro. Você dá 2 cliques aqui no... ou clica com o botão direito, ó, e aí aqui tem uma opção para você editar texto. Ó. E aí você coloca aqui o texto dentro da figura. Então, tem várias formas que você pode inserir aqui, né, usando esse inserir formas. Tem chave, tem o retângulo. Então, com isso, você pode, inclusive, criar o seu próprio layout, né? Então, como por exemplo, aqui, ó, se você quiser dar um destaque para o seu título, você pode desenhar um retângulo e aqui usar o botão direito para enviar ele para trás, que aí ele fica atrás do texto, ó. Então, é assim que a gente cria o nosso próprio design de slide, que é o que a gente vai ver logo adiante. Então, próximo passo, próxima dica, editando o Slide Master. Então, pronto, vamos lá. O Slide Master, gente, é exatamente o que eu falei, o plano de fundo. Então, todo slide novo que você criar vai ter essa cara aqui, ó. Esse detalhezinho aqui embaixo, observe que eu não consigo mexer nele, ó. Ele não está acessível, tá? É como se fosse ali o palco, que tá o cenário, né? Se você quiser alterar isso aqui, você pode, vindo bem aqui, no menu Exibição. Aí aqui no menu Exibição, tem uma opção chamada Slide Master. Pronto. O que acontece? Ele sai do modo de edição de slide e vem para o Slide Master. E aqui, nesse modo de edição, esses slides são todos os fundos, os planos de fundo. Então tem esse aqui que é o padrão, que é o que está, no caso, sendo utilizado pelos slides 2 a 5. Esse aqui é o título, mestre. E você pode personalizar. Então, digamos que eu quero colocar a logomarca da minha empresa bem aqui, ou a logomarca da minha equipe, por exemplo. Ou aqui no canto. Então, você pode pegar essa logomarca, se você tiver aqui a imagem, ou se você quiser, você pode pegar uma forma, vamos supor que seja um sol. Pronto. Então, eu vou colocar bem aqui, ó. Pode mudar a cor da imagem, se você quiser. Tá? Vou deixar ela aqui de fundo. Pronto. Então, quando você coloca no slide mestre, tá? Eu vou por enquanto colocar. Sim, vamos colocar aquela barra de fundo também. Eu vou colocar aqui um destaque para o título. Então eu vou inserir aqui também uma forma, no caso um retângulo, e vou dar um destaque aqui com uma cor clara. Vou colocar de fundo, enviar para trás também. E vamos escolher aqui uma cor, né? Aqui na parte do inicial, né? Opa. Aqui, vamos ver o que a gente muda a cor aqui. Preenchimento. Bem aqui, ó. Na página inicial,
preenchimento, você pode colocar uma cor, pronto. Então, um fundo bem clarinho. Só para ilustrar como é que funciona o recurso. Ok. Pronto, agora terminou. Aí você vai voltar aqui para o slide mestre e você vai clicar bem aqui, fechar o modo de exibição mestre. Você vai sair da edição do slide mestre e vai voltar para o seu slide normal. Olha só o que aconteceu. Todos os nossos slides, inclusive esse aqui que eu tinha colocado a caixinha, eu vou apagar ela agora, ficaram com aquele plano de fundo que eu criei lá no slide mestre. E se eu criar um novo slide aqui, ó, ele já vem com esse plano de fundo aqui, ó. Então assim você pode criar ou personalizar a sua apresentação, tá? Então ficam essas dicas, gente, tá? Tem uma outra dica que é o de animação, que aí vocês vão ver que não é uma coisa tão recomendável de se utilizar, mas eu vou mostrar aqui como é que se faz, tá? No PowerPoint você pode fazer animação, tem duas coisas aqui que são movimento. O primeiro é a transição de slide, que é como você quer que um slide saia para o outro. Então, digamos que eu quero que esse slide aqui saia empurrando o outro. Esse outro aqui eu quero que ele venha aparecendo assim. Já esse outro aqui eu quero que ele venha dissolvendo. Ó, então, basicamente isso é a transição do slide. A minha recomendação, tanto para a transição quanto para a animação, é que não se abuse. Como é que é a animação? Olha só, digamos que nesse slide bem aqui, eu quero que esse carrinho bem aqui, ele surja aqui de baixo para cima, ou surja da direita, né? Isso aqui você pode configurar esses detalhes do efeito, ó, tá? No caso, quer que eu surja da direita, da esquerda ali para a direita, né? Então, você pode configurar a animação de cada elemento da sua apresentação, tá? Mas como eu falei, se torna maçante se você fizer isso para todos os itens, olha só, tá? Vamos ver como é que fica a apresentação com tudo isso aí que eu coloquei de animação e transição. Eu vou aqui em apresentação, para a gente finalizar, e vou colocar a apresentação desde o começo, tá? Então, começou a apresentação, o pessoal está chegando aí, agora vai começar realmente o início da apresentação. Olha só, aquele slide veio com essa transição de empurrando para cima o outro, né? E aí tem a animação, ó. Então, isso aqui se torna maçante se você for usar em todos os slides. Primeiro porque você vai ter que ficar clicando aqui ou apertando o passador de slide para que a próxima frase apareça. Então, eu não recomendo utilizar muito, a não ser quando você um slide, quando você quer realmente destacar. Aí uma outra transição. Agora já para o carro, pode ter situação que isso seja interessante, né? Você colocar uma imagem aparecendo assim, né, num slide, tá? Torna um pouco mais dinâmica. Mas, como eu falei, não abusar, senão acaba se tornando um pouco maçante a apresentação. Pronto, o resto eu não coloquei transição. E basicamente é isso, gente. Esses aqui são os detalhes básicos de uma apresentação. Eu espero que isso aqui ajude vocês, se vocês souberem relembrar aqui e utilizar, vocês vão conseguir fazer uma apresentação bem mais profissional, tá? do que vocês já faziam anteriormente. E lembrando, gente, olha, a apresentação ela é um complemento. Então, um grande erro que a maioria das pessoas comete é encher de texto a apresentação. No geral, as apresentações de slides são como esta aula aqui, ó. Elas têm basicamente só um resumo genérico, tópicos, né, e imagens que complementam o que o apresentador ou o professor está falando. Se você colocar muito texto, as pessoas não vão ler aquele texto e o slide não vai fazer o seu papel, que é exatamente enriquecer a sua fala, tá? Então, fica essa dica aí e até a nossa próxima aula.